E olha que os psicólogos e os psicanalistas se confundem muito sobre isso, porque acham que os pacientes não lembram dos sonhos. Eles têm convicção disso. E que acham que é por isso que o assunto não é abordado na sessão. Se esquecem que essa parte do especialista na interpretação dos sonhos tem que ser instruída por nós. Nós temos que mostrar para os pacientes o quanto os sonhos são importantes, por que eles têm que trazer os sonhos na sessão, que resultados acelerados eles vão ter com sonhos, qual a profundidade do tratamento quando se traz os sonhos na sessão. Isso tudo a gente tem que falar com persistência, com insistência, com constância para os pacientes saberem. Isso faz parte do nosso trabalho. Aí os colegas acabam esperando que os pacientes tragam os sonhos de forma espontânea, mas é só um ou outro paciente que vai fazer isso. E aí você não vai conseguir dominar essa ferramenta, porque vai ser muito esporadicamente que esse assunto vai ser em pauta, vai ser pauta das suas sessões. E aí você vai ficar muito inseguro, vai fugir do assunto, vai ficar com vergonha quando um paciente trouxer o tema da interpretação dos sonhos, porque você não vai saber o que fazer. É isso que vai acontecer. E aí, na divulgação do seu trabalho, você vai cometer erros também. Erros que vão distanciar você da especificidade e de ser um especialista na sua área de atuação. Você vai se divulgar como um psicólogo que atende criança, adolescente, adulto, terceira idade, casal, família. E esse tipo de divulgação faz com que você seja identificado como alguém que é um generalista, como um clínico geral na medicina. Não é alguém que é especialista numa área de atendimento. E aí você vai achar que sem autoridade, sem especificidade nenhuma, né, você vai ficar com pouca credibilidade. E você vai achar que o problema está na profissão. Mas o problema não está na profissão. O problema está como você está trabalhando essa questão de se transformar em especialista na sua área de atuação. Aquele que domina o diagnóstico, aquele que domina a ferramenta da interpretação dos sonhos, a sua prática não vai ter especificidade nenhuma. E aí você vai estar no meio de uma massa de colegas que trabalham tudo igual, e por causa disso, você vai achar que tem que cobrar o valor de mercado que os outros colegas estão cobrando. E isso vai fazer com que você pense que sem os convênios você não vai ter pacientes para atender. E você vai cair na armadilha dos convênios. Você vai se confundir porque tantos pacientes abandonam e interrompem o tratamento, porque tantos pacientes têm falta de engajamento na terapia. Você vai achar que é por causa do dinheiro, você vai achar que é problemas do paciente e não vai conseguir perceber qual é o problema na sua técnica, nas suas intervenções que fazem com que o paciente não veja valor no seu trabalho. Essa questão de ser especialista na interpretação dos sonhos, ela é muito importante para psicólogos e psicanalistas. Porque aqueles psicólogos e psicanalistas que estão ávidos pelo saber, que têm fome de conhecimento, que querem sempre se desenvolver e buscar aperfeiçoar a sua clínica, esse psicólogo psicanalista, ele vai dominar tanto o diagnóstico psicanalítico como a interpretação dos sonhos. Porque vai fazer o que precisa fazer para ter esse resultado. Não vai ficar culpando os outros, culpando a profissão, culpando o mercado, culpando os outros colegas pelo seu insucesso na clínica. Não. Vai se responsabilizar, vai se comprometer muito com a transformação do próprio consultório, dos próprios atendimentos. Quem souber fazer isso vai se diferenciar no mercado em relação aos outros colegas, vai se transformar uma autoridade sobre o assunto. Não vai precisar se preocupar com a concorrência. A concorrência não vai ser seu foco de atuação. Aí você vai poder atender menos, vai ganhar mais, vai poder prestar um atendimento de extrema qualidade, vai ter grana para fazer suas especializações, seus cursos. Porque quando foi a última vez que você fez uma especialização? Quando é que você realmente fez aquela especialização
que trouxe para a sua prática clínica, que mudou o padrão das suas sessões, que elevou o padrão das suas sessões a patamares que você não tinha antes. Porque muitas vezes você faz formação, faz cursos, estuda, mas muitas vezes é muito teórico, é muito abstrato esses conhecimentos e você não consegue trazer para a sua prática ali na frente com o paciente. Não consegue aplicar na prática profissional. Então, aquele profissional que é comprometido com a prática, em transformar a sua clínica, vai buscar os cursos e a especialização para realmente transformar a prática, o campo de batalha, o atendimento com os pacientes. Vai saber entender o ser humano e vai saber que isso é cada vez mais uma oportunidade, porque o mundo está cada vez mais caótico, as pessoas vão precisar cada vez mais de nós. Essa é a verdade. E o método para interpretar os sonhos dos pacientes é a melhor ferramenta que a gente tem para conhecer a mente humana. Porque os sonhos não mentem. Os sonhos são um raio-x da mente do paciente. Uma tomografia computadorizada da mente do paciente. Através dos sonhos é possível chegar às causas dos conflitos inconscientes que estão fazendo o paciente sofrer, ter sintomas, estar com a vida paralisada, inibida, sem conseguir se desenvolver, está tudo estagnado na vida dele. E a interpretação dos sonhos vai nos ajudar a desbloquear essa energia que está toda investida nos sintomas, que está desviada patologicamente. E aí a gente vai fazer com que os pacientes tenham transformações profundas em suas mentes, em suas almas. Aquele tipo de transformação que muda a maneira como o paciente vê a si mesmo e se relaciona com os outros. Não é uma transformação superficial, não é simplesmente fazer com que um sintoma desapareça, porque na psicanálise a gente não ataca sintomas. A gente conversa com os pacientes, escuta o inconsciente deles para saber como é que estão organizadas as pulsões, como é que ele está lidando com seus objetos internos, para ressignificar essas experiências emocionais e esses objetos internos que assombram o paciente, que fazem o paciente sofrer muito. É um método que permite escutar além do que o paciente fala nas sessões. Você vai usar a sua atenção flutuante para descobrir o que está fazendo o paciente sofrer, o que está além das palavras dele, o que está por trás das palavras dele, o que está por trás das expressões que ele fala quando conta um sonho para você, os verbos que ele utiliza, vai ficar tudo começar a se iluminar na tua mente, porque você vai ser o especialista no assunto. E aí, as palavras elas vão ter um poder muito grande, porque você vai ter as ferramentas necessárias para poder entender e decodificar esses símbolos. É isso que acontece, porque os sonhos, eles são um exame de imagens, praticamente, de como está a mente do paciente. Quer saber como é que está a alma de uma pessoa? Converse com ela sobre os sonhos dela, aí você vai saber realmente como é que está a alma dela. Aí ela não vai conseguir mentir para você. Ela pode até tentar, mas não vai conseguir.